Queria, então, fazer uma breve introdução aqui do primeiro palestrante convidado, que é o Mark Tawil, o top voice e super influencer no LinkedIn, também diretor de comunicação do Instituto Capitalismo Consciente. Ele foi convidado aqui para dividir um pouco desse novo mindset, do que seria repensar essa forma de capitalismo bastante focado no propósito. Então, eu gostaria de chamar aqui no palco o Mark, por favor. Uma salva de palmas para o Mark. Boa noite. Toda vez que alguém fala assim, ele é influencer do LinkedIn, eu me lembro da frase que diz o seguinte, ser famoso na rede social é que nem ser rico no banco imobiliário. Então, é sempre o mesmo princípio, tá? Queria agradecer a presença de todos vocês, dizer que é um prazer estar aqui. Era o meu sonho falar aqui, sabia, Dani? Não tinha tido essa oportunidade, verdade. Mesmo, Mark. Super legal. Eu comecei a fazer palestra, ou a falar um pouco mais, em novembro passado, num evento na Fiesp. E tenho amigos aqui, o Jax, a esposa, minha mulher, que estão de prova. Então, eu não sou palestrante. É que falar que você não é palestrante é que nem o Dória falar que não é político, né? Ele é gestor. Então, eu também não sou palestrante, sou jornalista. E eu tenho uma agência de comunicação corporativa que leva todos esses valores. Só para a gente introduzir o tema, tem uma agência de comunicação corporativa pequena, que eu julgo de alto impacto, então são 7 pessoas. A gente apoia o capitalismo consciente, a gente é Sistema B, e a gente também é Great Place to Work. Então, a gente sempre teve focado muito mais nas pessoas, até sem perceber, do que na questão do lucro. Não que eu não goste, até porque eu faço parte de um movimento que se autodenomina capitalismo. Mas as empresas do capitalismo mais consciente, ou que têm mais consciência, são empresas que, sim, gostam de dinheiro, precisam do dinheiro até para poder gerar outros empregos, percebem que, muitas vezes, esse dinheiro faz muito mais diferença na vida da sociedade do que o poder público, e também do que as ONGs, que invariavelmente precisam do dinheiro das empresas. Então, sim, é muito importante que as empresas tenham dinheiro, mas também que tenham consciência. A ideia dessa conversa de hoje, que é rápida, eu tenho aqui 14 coisas que me indicam, né? E pessoas que me indicam quanto tempo falta, e eu tenho mais 18 minutos, eu vou tentar usar, então, o pique do rádio para tentar falar um pouco mais rápido. Então, a ideia dessa conversa de hoje é muito mais empresas melhores para o mundo do que empresas melhores do mundo. Tem uma grande diferença entre você fazer uma diferença no mundo para alguém do que você querer ser alguma coisa. Por isso que essa introdução derrubadora que você fez, nossa, super, é brincadeira, óbvio, mas a gente tem que tomar cuidado com a questão das influências. O que é influência? Quem te influencia? A mim me influencia a minha mulher, por exemplo. Ou todos vocês aqui, dependendo do que falarem, dependendo do momento também. Dito isso, um pouco da história do movimento. Eu vou vir aqui hoje, eu faço algumas coisas na vida, mas hoje a ideia é falar de capitalismo consciente, que é um movimento que eu procurei. Eu fui bater na porta, e é curioso, né, que você fala assim, não, poxa, LinkedIn, você tem algum nome e tal. Quando eu procurei o diretor, ele olhou, e certamente atarefado, acabou vendo a mensagem e não respondeu, por algum motivo, certamente trabalho. O que eu fiz? Eu liguei para o escritório do capitalismo consciente, para tentar ver o que estava acontecendo, se eu poderia, com base no que aconteceu, dele talvez não ter visto a mensagem, falar com uma outra pessoa. Então, eu fui atrás. Fui atrás para entender, primeiro, que movimento é esse, que até no nome chama atenção, capitalismo consciente. É possível ser capitalista e consciente? Claro que é. Por que não? A história do capitalismo consciente, ela começa, na verdade, em 2007, quando um indiano chamado Raj Sisodia escreve um livro chamado Firms Endorsement. Acho que eu falei certo. E a ideia é para discutir qual é o propósito que sai de dentro para fora. A gente costuma ter influências que vêm de fora para dentro. Mas o que sai de dentro para fora?
Isso é importante quando você fala em consciência. Quem que você toca? Como é que você toca? E as empresas são compostas por pessoas. Todo mundo aqui sabe. Pode ser um grande clichê, mas às vezes a gente não enxerga, especialmente a gestão. Em 2010 surge, então, o que a gente chama de, sim, o movimento capitalismo consciente, já numa perspectiva de integração de instituição. Em 2012 sai o livro, e aqui ele se junta com uma pessoa importante, o Raj Sisodia, que é um estudioso, que é um acadêmico, um indiano radicado nos Estados Unidos, se junta com o John Mackay. O John Mackay é o fundador da Whole Foods, ou seja, uma cadeia de venda de alimentos nos Estados Unidos, que não é barata, é capitalista, mas tem consciência. Faz diferença você ter consciência no mundo. Em 2013, o movimento vem para o Brasil. A gente chama de Chapter, que é um nome bonito, que se dá para uma espécie de filial ou uma espécie de outro escritório. Então, o capitalismo consciente, de 2014 a 2016, ele começa a se estender enquanto movimento, mas ele também começa a aparecer como um disseminador de ideias, um disseminador de conteúdo. A gente não certifica pessoas, não existe o selo do capitalismo consciente. Porque o capitalismo consciente, ele faz parte de uma coisa muito subjetiva, que é consciência. Ninguém é mais consciente do que o outro. Você pode executar melhor sua consciência. E aí sim você faz diferença. Agora, ser mais consciente é que nem falar de religioso. Ele é mais religioso do que o outro. Você não sabe se ele passa pelo acostamento, se ele maltrata as pessoas da porta para dentro de casa, ou se a fé, como é que você mede a fé? É a mesma coisa com a consciência. Então, a gente tem degraus, talvez, de consciência. Mas é impossível você dizer, eu sou melhor do que você. Ou, pelo menos, deveria ser. Em 2017, o diretor-geral Hugo Bethlen chama o Rony Messler, que todo mundo aqui, ou quase todo mundo aqui, deve conhecer como CEO da Reserva, influenciador do LinkedIn, agora autor de livros. E o Rony traz uma visibilidade muito grande para tudo o que está acontecendo, justamente por ser um grande capitalista. Mas não capitalista de fala. Ele executa na empresa dele, que é a Reserva, muito do que a gente fala aqui, que é você fazer. Você está inconformado, como a Dani criou o movimento, e você ser o maker. Não adianta reclamar. Cada vez que você reclama, você tem que trazer, isso eu peço sempre na minha agência, não me traz um problema, me conta do problema, já me traz a solução, que é o que está todo mundo fazendo aqui numa segunda-feira. Hoje a gente está em 15 países, e só nos Estados Unidos existem 28 chapters, cada cidade tem um. Um pouco o que acontece com a Anshan, por exemplo. Você tem a Anshan Brasil, mas ela está capilarizada em muitas cidades aqui do país. Às vezes, em estados, tem 2 ou 3. Isso acontece com o capitalismo consciente também, Brasil. E aqui a gente tem algumas das práticas conscientes. Quando a gente quer falar em prática consciente, o que eu estou fazendo? O que eu estou tirando do papel? Como é que eu estou transformando? Como é que eu estou impactando com a mão na massa? E aqui, eu não vou ler, obviamente, mas a ideia é você ter alguns dogmas que surgiram em 2007, quando, da publicação daquele primeiro livro, as firmas ou as empresas que têm essa questão do propósito de dentro para fora. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo para a Dani essa apresentação, que é uma apresentação já, como é que eu posso dizer, que vem mesmo do capitalismo consciente. Aliás, essa é a primeira vez que eu falo em nome do capitalismo consciente oficialmente. Então, por favor, sejam gentis, tá? Os pilares. São 4 grandes pilares quando a gente fala de capitalismo consciente. Sempre lembrando, pessoal, que aqui não é um estudo acadêmico, aqui é muito mais a realização ou a canalização de tudo que essas empresas com propósito têm vivido para uma forma semântica, ou seja, colocar em palavras todas as percepções, as ativações que a gente tem feito na vida real. E são 4 inicialmente. Claro que todos nós aqui podemos encontrar ao longo das suas empresas, ou como colaboradores, empreendedores, até em transição de carreira, coisas que vão além disso. Mas isso daqui são os 4 grandes pilares. Primeiro deles, propósito maior.
Qual que é a minha missão? Qual que é a minha intenção? O que eu coloco na vida como o porquê que eu vim parar aqui? Cultura consciente. Para você ter uma cultura consciente, você precisa ter uma cultura, diferentemente daquele quadro missão, visão, valores, e agora o quadro de propósito, a cultura, ela precisa ser respirada no ar. Certamente aqui no Google, a gente tem no campus uma cultura de inovação. Então você respira inovação em tudo, até nesse aplicativo que, aliás, é muito legal, né? Super bacana. Então a inovação está em tudo. Do lugar que você entra, das pessoas te recebendo, como você senta, as cores. É a mesma forma da cultura da tua empresa, seja ela qual for. Ela tem que estar no ar. A gente tem que receber a cultura e ela tem que permear todos os tecidos da empresa. Da moça ou do moço que serve o café até o CEO. Isso não acontece normalmente. A cultura ela fica muito restrita, ou ela fica muito dividida, ou muito verticalizada, e ela quebra. Quando você tem uma cultura consciente, você mostra, e me faltam 9 minutos, que todos são importantes, sem exceção. Orientação para os stakeholders. Cada stakeholder, ele tem a sua participação, e a gente tem o dever, enquanto empresa mais consciente, ou consciente, de abarcar todas essas necessidades, desejos, ponto a ponto. O investidor não é o cara mais importante da empresa. Talvez para algumas empresas sim, mas uma empresa que visa só o lucro, ou que se preocupa só em agradar o investidor, é uma empresa morta, que nasceu tarde para o mundo de hoje. As empresas hoje que pensam e avançam são empresas que entendem as pessoas. E isso, pessoal, cada vez mais vai ficar mais evidente, mais comum. Empresas diversas, negros, asiáticos, pessoas com deficiência, refugiados. E a liderança consciente. Aliás, a liderança consciente tem muitas metáforas. Uma delas que eu gosto muito é a questão do motorista do ônibus. Você tem um motorista do ônibus onde você tem 50 passageiros. Se ele acerta o caminho, ótimo. O líder te levou, você chegou mais cedo. Se ele erra, ele é obrigado a virar 50 pessoas e fazer com que todas elas sigam ele de volta. Imagina a dificuldade, o trabalho que é e o tiro no pé que é. Você tem um líder ruim, que a gente não pode chamar de líder, a gente chama de chefe, muitas vezes. Esse aqui é o propósito do capitalismo consciente Brasil, que é simples, mas é direto. Por que a gente existe? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão? Por que a gente está no mundo? Transformar o país, o nosso país, por meio da inspiração de negócios conscientes. Ninguém está aqui para ensinar, mas talvez para inspirar e ser inspirado. Sustentáveis em todos os sentidos. Negócios que deem certo, que façam diferença na vida das pessoas. Que se um dia esse negócio sumir, alguém vai lembrar do porquê que ele existiu um dia e da saudade que ele deixa. E inovadores, porque também sem inovação, você não tem, acho uma palavra, futuro ou propósito, porque na verdade a inovação, pessoal, ela não precisa e não deve estar somente na questão eletrônica. Você pode inovar com pessoas também. Aliás, é muito melhor inovar na questão empresarial, talvez deixar uma questão mais horizontalizada, você entender como é que as gerações trabalham melhor juntas. Outro dia, a Elise e eu, a gente tinha 2 filhos pequenos e um cachorro. Então, são 3 filhos. Mas que puderam ir ao circo do Parque da Mônica, 2. E eu fiquei muito chocado de como eu aprendi, além de ter chorado, porque eu vi o Dedé, mas de como eu aprendi vendo um circo. Eu falei, nossa, vendo um circo? Jovem e pessoa mais velha trabalhando junta. O Maurício de Souza estava com um filho, ou seja, legado. É o filho dele que está cuidando do circo. Inovação tecnológica, de um negócio mais do que centenário. Olha quanta coisa, e a gente não percebe às vezes. A gente acha que o legal é estar numa startup. Quando, na verdade, você pode pensar como uma startup, mesmo trabalhando em casa. Todos são importantes. Eu tenho mais 6 minutos. Depois eu vou abrir para perguntas, a Dani deixou. Poucas. Aqui, quando a gente fala todos são importantes, é até um dos livros do capitalismo consciente. A gente está mostrando que, em volta de uma empresa com propósito e com valores, ou uma empresa de valores, e não só uma empresa de valor, a gente tem diversos stakeholders,
e eu não sei que bicho é esse, mas que fazem a diferença. E aqui não é necessariamente quem trabalha só para você, mas quem trabalha com você. Tem uma diferença das pessoas estarem aqui para me ver e estarem comigo. Então, a concorrência, que é super importante ter, não só para você se balizar, mas para você ter adversário. Não adianta a França entrar sozinha, se não tem Croácia. Não tem jogo. Colaboradores felizes e comprometidos. Tem 2 placas assim, 5 minutos. Não tem como, né? Tudo bem. Acionistas motivados, ou seja, todo mundo imbuído querendo ver a história crescer. Todo mundo tem que saber o seu próprio papel. Não adianta você ser um técnico de informática e você não é um bom gestor e querer ser o dono da empresa. As pessoas têm que ter consciência do próprio papel. Eu quebrei a cara todas as vezes que eu tentei ser o que eu não era. Depois de muita terapia, depois de muita, como é que eu posso dizer, muita lição, eu comecei a acontecer aos 42 anos. O LinkedIn apareceu com 42 anos. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Então, é tudo tão relativo. A gente tem mania de se comparar com os outros, né? Mas a comparação consigo que é a mais difícil. E que, pelo menos, deveria ser a mais comum, e não é. Alguns dos valores conscientes, claro que todos aqui têm muito mais valores a acrescentar, mas esses são alguns valores do movimento. Os caminhos para um capitalismo mais consciente, liderar. O que é liderar? É você levar o teu colaborador mais longe. Ou, como diz o clichê da gestão, é formar um outro líder, para que ele te leve mais longe. Na minha agência, eu tenho 6 colaboradores. Eu tenho de 42 anos, tenho de 18, tenho de 25, tenho de 32. Eu só não tenho baby boomer, mas o resto, somos em 3 gerações, Z, X, Y. Não nessa ordem, né? X, Y, Z. O Z é aquele que nasceu em 2000 e agora está fazendo 18. Imagina o que muda. Daqui a 20 anos, de cada 10 empregos, 7 ainda não foram criados. Quem tem filho pequeno aqui? Eu falei da metáfora do ônibus, embora não tenha carro, faz 8 anos. E aqui tem a história da tartaruguinha, que é bem isso mesmo. Você leva as pessoas com você quando você lidera. Você não precisa liderar pela tirania, que nem o Saddam Hussein, nem pelo dinheiro, como o chefe de muitos aqui. Você pode liderar pelo amor, pelo conteúdo, pela diversidade. Existem formas de liderança. E você não precisa liderar sempre na tua empresa. A gente está o dia inteiro cruzando com pessoas e núcleos. A liderança ela é natural. Eu, por exemplo, era líder de bagunça na escola. Acabou? Aqui a gente tem algumas empresas brasileiras associadas. Então, para a gente finalizar, fui bem ainda, né? O capitalismo consciente é uma empresa que agora, uma instituição que agora começa a captar empresas que se associam. Existem maneiras de você se associar, e a partir do momento que você se associa, você apoia o movimento. Você recebe inputs, você troca. Como todo movimento, claro, existe uma associação paga nesse momento, que não é alta, mas a ideia é capilarizar o conteúdo, a consciência, e não o dinheiro. Aqui existem algumas maneiras de você obter esse selo, não tem os valores aqui, também não é essa a ideia, mas é mostrar que, dentro do capitalismo, existem maneiras de você se mostrar um apoiador. Esse aqui é um selo. Existem vários outros movimentos, e tomara que o movimento que a Dani está criando aqui vire mesmo algo muito grande. Porque, como a gente conversou, vocês veem, hein? Não tem um logo, não tem um site, mas ela levou 100 pessoas aqui, com um nome que é inconformado, você faz. Na hora que incomoda, você faz o quê? Você sai da sala? Eu trabalho num prédio, de manhã, que tem sei lá, deve ter 30 pessoas de limpeza. Mas quando eu chego de manhã e eu vejo um papel no chão, eu pego o papel.
E ainda escuto de algumas pessoas que trabalham comigo, você vai pegar? Olha a mulher ali. Tudo bem. Aqui, o nosso site, repara que no final ele é CC, Capitalismo Consciente, fizeram só para nós, estou brincando. Mas a ideia, dentro do site, tem algumas informações importantes. Como é um movimento americano ou nascido nos Estados Unidos, dá para você procurar, lá chama Conscious Capitalism. Então, você dá um Google e você encontra, existem livros lançados aqui no Brasil, em português. Aqui estão os meus contatos, aqui embaixo. Aqui embaixo estão os meus contatos, algumas das coisas que eu faço. Entre elas, acordar cedo, 4 horas, para apresentar com a Mariana Godoy o Café das 6 na Rádio Globo. Eu convido todos vocês a escutar, 94,1. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Mark. Obrigada. Sim. Alguém quer perguntar? Se não quiser, eu vou pressionar, vou entrevistar as pessoas. Boa noite. Boa noite. Você poderia dar um exemplo prático da sua empresa, enfim, sobre como que é o dia a dia desse capitalismo consciente? Como são as relações com clientes e fornecedores que são totalmente fora desse contexto? Quando a gente fala boa pergunta, que a gente está pensando na resposta, que é meu caso. É assim, eu abri minha empresa em 2010, eu tenho uma agência de comunicação corporativa, sou jornalista, então eu saí de veículo. Agora com a Globo que eu voltei 8 anos depois, mas já dividindo. Então eu vinha como colaborador, funcionário, decidi montar, trabalhei 1 ano em casa, tinha um carro, um Fiesta, vendi, fiquei num quarto até minha mulher me expulsar, e quando eu tive um insight, ou a ideia, ou a vontade de... Está mostrando minha bunda? Que isso? Quando eu tive... Estou consciente, estou consciente. De montar o meu negócio, é evidente que a gente quer montar sempre tentando trabalhar com quem a gente quer. Mas é difícil, muito difícil. Porque você engole mesmo o sapo, não tem jeito. Você é obrigado, às vezes, por causa do dinheiro, por causa da situação, você é pressionado. Então, sim, tomei muito na cabeça, ainda tomo, evidente, não tem milagre. Mas, com o tempo, já desde 2011, então, abri em 2010, eu decidi fazer um braço chamado Causas, que não se chamava assim, se chamava Responsabilidade Social, sempre trabalhando com causas. Então, hoje, graças a Deus, nem vou citar muito Deus aqui, porque é uma coisa pessoal, mas felizmente, vamos dizer assim, eu consegui, nesses anos todos, trabalhar da maneira que eu queria. Talvez não com todo mundo que eu quisesse, mas da maneira. Então, a gente atende hoje refugiados, faz parte de um grupo como embaixador de igualdade racial, a gente atende pessoas com deficiência. Quando eu digo atende, a gente produz comunicação para essas empresas ou instituições, que, na verdade, eu estou devolvendo tudo aquilo que me deram. Então, eu durmo tranquilo, eu durmo feliz. Se eu não conseguir, pelo menos, trabalhar com todos os clientes que eu gostaria, e eu já me decepcionei muito trabalhando com nomões, seja colegas, seja empresa. É melhor eu trabalhar, pelo menos, fazendo alguma diferença. Então, eu sou muito feliz, porque eu consegui e consigo deixar alguma coisa para os meus filhos verem e usarem como exemplo. Acho que a consciência está aqui. No dia a dia, eu tenho uma colaboradora boliviana, registrada como designer. Sim, já esgotou. Graças a isso, ela conseguiu ser mentora depois, viram a história dela num projeto chamado Aliança Empreendedora. Então, a questão de formar outros líderes. A gente procura agora uma colaboradora negra. Então, o que é isso? Intenção. Intenção. As pessoas não têm não qualificação, não são desqualificadas. Uma pessoa com deficiência não é desqualificada. Às vezes ela não tem networking. Às vezes o preconceito não deixa. E a gente tem que mudar o olhar. O que a gente está fazendo aqui hoje, e o que a Dani criou, é uma mudança de olhar, só isso. Então não é melhor ou pior, é intencional. E eu tenho intenções, às vezes não tão boas, mas eu tento. Bom, Mark, acho que ficamos um pouquinho apertados no tempo, mas obrigada, uma salva de palmas. Valeu, pro gente. Mark. Obrigada.
Obrigada, Mark. Antes de passar aqui a palavra para a nossa próxima palestrante, eu vou passar aqui um videozinho para vocês conhecerem a galera que está fazendo esse evento acontecer, tá bom? Dani Taminato, idealizadora em Conformaker, trabalho com BizDev e sou apaixonada por inovação. Eu sou a Regina Monge e eu trabalho na Vertex Intelligence com o Neurobrand. Olá, meu nome é Fabiana Gomes, formada em comunicação, eu atuo na área de educação, sou apaixonada por inovação. Milena Alves, trabalho com planejamento e análise de dados para atendimento ao cliente, sou uma entusiasta da tecnologia. Marcos Irano, da Bitwin de Fortaleza, com propósito de inovação para todos em todo lugar. Olá pessoal, eu sou o André, sou Head de Transformação e Eficiência Digital na Neo BPO. Aqui é o Rodrigo de Oliveira e atuo como gestor de marketing e relacionamento digital na LBV. Também atuo na área do branding e da inovação. Olá, sou Cidinha Moura, trabalho na área da saúde como gerente de projetos, adoro estar em movimento e em busca de conhecimento. Uma salva de palmas para esse pessoal, gente.